Oi, gente, vou agora mostrar para vocês como fazer a sua declaração de IRS quando se é um trabalhador por conta de outrem. Então vamos lá? Bora pro vídeo. Então vamos lá, gente. Aqui então é a página da Finanças. Aqui, por acaso, é um cliente que tem aqui uma situação fiscal com incidência, tem dívida, mas não vem ao caso. Vamos lá. Acedemos então a IRS, entregar a declaração, preencher a declaração. Esse tipo de declaração, como já falei, é uma declaração de trabalhador dependente, ou seja, aquela pessoa que trabalha com contrato, tá? Então, selecionamos aqui o ano de 2022, obter uma declaração pré-preenchida. Nesse caso, ele pergunta se você quer optar pela tributação conjunta quando se é casado. Nesse caso, o cliente é solteiro, então eu não vou clicar em si. Aí ele já diz, ó, que a declaração foi preenchida com valores comunicados à autoridade tributária aduaneira. Geralmente, quando a pessoa trabalha com contrato de trabalho, essas informações são todas passadas para a finança, segurança social, e enfim. Então, fica até mais fácil para a gente conseguir fazer a declaração. Então, vamos primeiro na folha de rosto, informações aqui do serviço de finanças não mudamos, o ano 2022, o sujeito passivo, se tem algum grau de deficiência, estado civil, ele é solteiro, tributação conjunta, ele não quer, agregado familiar, se você tem algum dependente, como já falei na outra declaração, tem que declarar para finanças que tem agregado familiar antes da entrega do IRS. Acidentes colaterais, então aquelas pessoas são dependentes de você, como pai, mãe, quando é doente, mas que é legalmente dependente, no caso aqui não tem ninguém. A residência fiscal, se mora em Portugal, é sempre continente. Reembolso por transferência bancária, é esses dados. Eu vou aqui só confirmar se o cliente mudou de NIB, tá bem? Pronto. Aí já tá aqui o IBAN certinho, confirmo o IBAN indicado. Aí, se você pretende que esse IBAN associado possa ser utilizado para demais pagamentos quando a autoridade tributária precisar, pode pôr que sim. Natureza da declaração é a primeira declaração do ano. Aqui, consignação, quando você quer fazer uma doação de 0,5% da sua dedução de IRS para alguma entidade. Prazos especiais, geralmente quando você é abrangido por algum desses artigos, o que não é o caso. Anexo A, então, identifica ano de rendimento 2022, identificação do sujeito é somente o cliente. Rendimentos de trabalho, pode ver. Geralmente, as empresas para qual o cliente trabalha já passa todas as informações, isso já vem tudo preenchido. Mas é sempre bom se a empresa entregar para você aquele papel com os rendimentos para declaração de IRS, convém sempre confirmar se está tudo certinho, tá bem? Mas é muito raro não estar certo, tá? Se declarou pensões de alimentos, código de rendimento 405, opta pelo seu englobamento. Aqui, acredito que o cliente sendo solteiro, se eu não estou enganada, ele não declarou pensão de alimentos. Mas eu vou deixar em branco. Vamos ver se depois ele me fala que está em erro. Pagamentos por conta, outras deduções. Outras deduções quer dizer despesas que você teve. Por exemplo, se você abrir aqui, tem indenizações pagas para o trabalhador à entidade patronal por rescisão, cotas de ordens profissionais, quando você paga, por exemplo, a ordem dos nutricionistas, a ordem dos médicos, despesas para valorização profissional, prêmios e seguros no âmbito de profissões de desgaste rápido. Nesse caso, não tem nada para preencher do cliente. Aqui, se preencheu o código 400 identificado, indique os seguros de profissões de desgaste rápido. Então, você vai ter que declarar aqui qual é o seguro que você tem para esse tipo de profissão. Incentivo fiscal, a aquisição de participações sociais a trabalhadores. Quem necessariamente precisa preencher vai saber do que está a falar e vai preencher. Regime fiscal aplicável aos residentes. Aqui é quando você deixa de ser residente em Portugal e é português e volta a ser residente em Portugal. Aí eles têm que pôr o ano em que se retornou
a Portugal e enfim, mas não vou preencher, não é o caso. Opção pelo regime fiscal do artigo 12b do CIRS, que é quando o cliente é jovem, até 25 anos, se eu não estou enganada. Regime fiscal previsto no número 9 e 10 do artigo 12 do CIRS, de estudantes dependentes. Então, aqui é geralmente quando você tem filhos estudantes e é abrangido o seu tipo de trabalho pelo número 9 e 10 do artigo 12. O artigo 12, ele abrange um programa que chama Programa Regressar, que é para aquelas pessoas que moram fora de Portugal, para que eles voltem para Portugal. Então, tem ali alguns benefícios, que não é o caso aqui do nosso cliente, vou deixar em branco. Rendimentos anteriores, aqui você só vai preencher se, por exemplo, você recebeu algum salário em atraso, estava em atraso e o seu patrão resolveu pagar, aí você vai preencher, caso contrário não, tá bem? Então, por isso que se chama rendimento dos anos anteriores. E nesse caso, você pode declarar aqui até 5 anos antes do ano referido, no caso aqui que eu tô fazendo é 2022. Então, que você recebeu de salário atrasado nos anos anteriores, vai declarar aqui. Aí, aqui para o meu cliente, abriu o anexo B. O anexo B é geralmente para aquele trabalhador independente. Vamos ver. Olha, gente, aí depois de preencher o anexo A, que é de trabalhador independente, o sistema me abriu o anexo B. Então, eu tive que vir aqui e constar o que se passou, porque ele disse para mim que trabalhou só com categoria A. Ao consultar, eu vi que sim, ele tinha atividades, mas ele só... Isso em 2019, ele fez uma alteração, mas não trabalhou com recibos verdes. Eu fui lá, consultei, ele não tinha nenhum recibo emitido. O que pode acontecer é que ele tem atividade aberta. Nesse caso, como eu tenho certeza que meu cliente não emitiu nenhum recibo, o que eu faço? Eu venho aqui nos anexos, olha, e eu clico em excluir categoria B, confirmar. Vou olhar nos anexos e vou adicionar o H, que é aquele a respeito dos benefícios fiscais, né? Então, aqui, ano do rendimento, dados do sujeito, rendimentos isentos sujeitos a englobamento. Aqui eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, ó. Remuneração pessoal de missões diplomáticas, recebimento de importâncias despendidas patronais, remuneração na qualidade tripulante, são coisas assim muito específicas, tá? Por isso que a gente aqui não tem essa isenção, não vai preencher nada, porque são coisas mesmo muito específicas. Rendimentos de propriedade intelectual também é uma coisa muito específica, vou mostrar aqui para vocês. Esse tipo de rendimento é aquele rendimento de pessoas que trabalham questões literárias, artísticas e científicas. Então, para quem faz pesquisa, essas coisas, o trabalhador normal não vai preencher essa parte. Deduções à coleta, pensões de alimentos. Se você teve ali que pagar pensão alimentar, você vai preencher aqui o NIF de quem você pagou e o valor total do ano, mas não é o caso do cliente. Benefícios fiscais e despesas relativas a pessoas com deficiência. Então, se você tem alguma pessoa com deficiência na família, você tem aqui diversas formas de ter benefícios fiscais, tem os códigos aqui. Despesas com saúde, formação, educação, encargos com imóveis e lares, sim, a gente vai preencher, sempre tem. Então, agregado familiar. Em alternativa aos valores comunicados a AT, pretende declarar despesas de saúde, formação, educação, encargos com imóveis e encargos com lares relativos ao agregado. Então, quando você vai lá e compra material escolar e põe o número de contribuinte, ou quando você paga o lar e põe o número de contribuinte, ou você paga um seguro-saúde e põe o número de contribuinte, tudo isso é depois declarado à autoridade tributária. E se você quiser, isso tudo pode ser aqui carregado automaticamente se for sim. Lembrando que aquela parte de fatura no e-faturas também é aqui automaticamente carregado, mas você tem que validar as suas faturas dentro do prazo. Então, nesse caso, eu vou pôr sempre sim, continuar. Vocês vão perceber que aqui o próprio sistema da finanças, né, já puxou algumas informações. Então, esse cliente, ele teve despesas de saúde, de parte não coparticipada, então ele precisou gastar com saúde e não teve coparticipação.
teve prêmios ou seguro de contribuições pagas que cobriam exclusivamente riscos à saúde, então ele pagou algum tipo de seguro que lhe deu ali esse valor, né, e que carregou aqui. E você também pode carregar manualmente. Cargos com renda, de prédio destinado à habitação permanente suportada pelo arrendatário. Esse daqui a gente coloca quando a gente paga arrendamento, é emitido um recibo de arrendamento, tem um contrato de arrendamento e a finanças tem ciência. Então, geralmente já vai vir aqui, já carrega, tá? Mas aí, por exemplo, vai pôr o NIF o valor total. Você gastou aí no ano 15 mil euros de arrendamento? Vai colocar aqui, tá? Se mencionou despesas referente a refeições escolares, indique. Então, aí aqui a gente vai colocar, por exemplo, do meu filho, se eu fosse fazer, ia aparecer o NIF dele e o NIF do prestador de serviço, que seria a escola, por exemplo, tá? Dependentes em acolhimento familiar. Então, se você tiver algum dependente que está em acolhimento familiar e tem ali despesas com isso, você vai aqui preencher essa parte. E se você mencionou despesas referentes a refeições escolares, arrendamento de estudantes deslocados, ou despesas de formação e educação em território interior ou região autônoma, vai aqui por quem foi o nome do dependente, vai o contribuinte do dependente, o NIF de quem prestou o serviço, o NIF de quem alugou a casa e o código do território da região. Informações relativas a despesas, encargos com imóveis e habitação permanente. É só para quem mora no território de interior e regiões autônomas. Então, a gente não vai preencher. Acréscimos por incumprimento de requisito. Também, geralmente, não é muito utilizado, não é muito comum a gente preencher isso, tá? Mas, se vocês tiverem qualquer dúvida se estão abrangidas, se é preciso preencher, se vocês lendo aqui percebem que passou por algo desse tipo, convém ler no Google, sempre tem um passo a passo para saber se tem ali que preencher, mas na maioria das vezes não. Deduções ao rendimento relacionada a incentivo de recapitalização de empresa. Então, isso aqui é para quem tem empresa, tá? Não preenchemos também. Despesas de saúde, formação e educação suportadas por família de acolhimento. Se você tem uma criança em acolhimento com você, preenche essa parte, caso contrário, não. Aqui, da segurança social, não entra, tá, gente? É só para a categoria B. Tem alguns exemplos, então, rendimento de categoria B, que é o que eu acabei de falar, mas já tenho vídeo sobre isso. Esse é quando é com contabilidade organizada. Herança em viso, que não é o caso, porque quando morre alguém e aí fica aquele valor retido ainda para ser dividido entre parênteses. Rendimento de capitais, se você tiver capitais. Rendimento prediais, se você tiver rendimento de prédios. Mais-valias e outros incrementos patrimoniais. Também é para pessoas que têm, né, patrimônios, mais-valias não tributadas, rendimentos de herança indivisa, rendimento obtido no estrangeiro, quando você trabalha e tem aquele rendimento ou recebe alguma coisa no Brasil e quer declarar aqui. Residente não habitual, que é aquela pessoa que vem, passa um tempo, mas não mora aqui, vai preencher esse anexo. Mas, no geral, quando é trabalhador dependente, vai ser o rosto, que sempre vem e já vem praticamente preenchido. Vai ser o anexo A e o anexo H. Não tem muito. Lembramos sempre de gravar toda hora, porque pode acontecer qualquer problema. Como toda declaração, seja A, seja B, é necessário validar, porque ela pode ter algum errinho ali para corrigir. E aqui, nesse caso, ele está dizendo que eu tenho. Porque eu tenho aqui uma linha, ó, e eu não declarei. Então, aqui eu só vou excluir. Aí, eu vou para o segundo erro. Por favor, preencha a linha vazia. Cadê a linha vazia? Acho que era aquela. A próxima. Rendimento sujeito a englobamento. Eu entrei na linha para mostrar exemplo e ele dá como erro, tá vendo? É só eu tirar essas linhas. Ok? Então, se eu não tivesse aberto as linhas, suponhamos agora, vamos fazer uma validação. Sem erros. E aqui, vou simular de acordo com os rendimentos do cliente. Ele tem um valor a receber de R$ 167,68 €, que vai ser transferido para a conta dele, que é aquela parte na folha de rosto, aonde tem o número do IBAN, tá bem? Vamos entregar. Ele fala que caso já tenha entregue alguma, essa vai substituir. Vamos autenticar. Não foi efetuada a entrega da declaração por se terem detectados alertas na declaração. Por favor, verifique. Então, vamos lá verificar. Ele está aqui a informar que o cliente tem dívida e, caso não seja regularizada, a declaração será liquidada sem tomar em consideração os benefícios fiscais.
Resumindo, é o que o cliente tem para receber. Se ele não quitar a dívida dele, ele vai deixar de receber. Então, nós vamos entregar. Sempre ele faz esses questionamentos e cabe a você verificar isso, tá, gente? É justamente pra gente não errar. E agora ele me deixa, ó. Declaro que eu tomei conhecimento dos alertas gerados, blá, blá, blá. Vou pôr que aceito, vou entregar. Ele vai pedir novamente para eu autenticar. Declaração entregue com sucesso. Aqui a gente consegue ver a prova de entrega, tá? Eu vou salvar essa prova de entrega para poder entregar ao meu cliente. Prontinho. E você também tem sempre a opção de imprimir diretamente. Daqui a alguns dias, se ela for considerada certa, vai aparecer aqui como comprovativo. O cliente também recebe essa informação por e-mail, tá? Estando em dia com as finanças, recebe o valor referente ao seu IRS, que são as deduções, e fica tudo certo. É isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Peço que compartilhe com as pessoas que precisam ainda declarar IRS. Ainda tem 3 dias e pode usar depois futuramente esse vídeo para os próximos anos, com certeza. Deixe o seu like se vocês gostaram. Deixe nos comentários, comente bastante, compartilha. Não deixa de se inscrever no canal. Na verdade, se inscreva no canal se você não for inscrito, porque isso me ajuda, me traz engajamento para que eu consiga fazer mais vídeos para ajudar vocês no dia a dia, tá bom? É isso, muito obrigada e até a próxima!